Olá, bem-vindos ao videocast Sotrec na Escuta. Muito prazer, eu sou Juliana Silveira e hoje nós vamos explorar as curiosidades, as novidades, o mercado de atuação e o mundo da pavimentação. Ao meu lado está aqui o Silvio Rocha, que é o presidente da SJR Pavimentação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos explorar aí as nuances que a gente pode falar hoje, né? Bacana, a gente está também com o especialista de produto na Sotrec, Ismael Correia. Boa tarde, Juliana, obrigado. Obrigado, Silvio, pela presença, o Paulo. Boa tarde a todos aí da audiência. Vamos falar um pouquinho, né, de um tema extremamente importante para a gente, né, para o país, sempre em desenvolvimento. Acho que a gente tem aqui as três frentes super importantes nisso, né? O revendedor, a fábrica e o principal de todos aqui, o cliente aqui que executa as obras. Bacana. E o Paulo Roise, gerente comercial da Caterpillar. Muito bem-vindo também. Obrigado, Juliana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. E como o Ismael falou, esse bate-papo vai ser muito legal e muito interessante para quem está participando. Vamos começar falando, então, sobre os equipamentos que a Sotrec comercializa, específicos para pavimentação. O Paulo também fica à vontade aqui para complementar. Sotrec, ela tem uma linha completa, não somente para pavimentação, né? Quando a gente fala em pavimentação, normalmente a gente pensa ali na fase final, sim, na execução do processo, quando você anda lá com o teu carro na rodovia dos Bandeirantes, você vê aquele asfalto bonito, né? Mas na verdade tem muita coisa ali antes, né? A estrutura do pavimento é muito maior. E a Sotrec, ela tem a linha completa para construção e reconstrução, né? E isso passa também pela parte de manutenção disso ao longo do tempo. Então, a Sotrec tem hoje, falando das camadas inferiores lá do pavimento para a solução, rolo compactador de solos de 7, passando por 11 toneladas, que é o rolo mais utilizado no Brasil, até rolo de 20 toneladas, né, da parte de solo. Parte de asfalto também, tem rolinho, que são os pequenininhos, que muitos clientes chamam, né, Silvio, de chaveirinho, rolinho de 1,5 toneladas, 7, 8, 10, 14... E a mesma coisa acontece, né, Paulo, para as vibroacabadoras. Então, existem máquinas aí de 4.000 quilos de peso operacional até máquina de 23, máquina que pode pavimentar 10 metros de largura, né? Também tem as recicladoras e a fresadora, né, que é o objeto principal aqui de atuação do nosso amigo Silvio, né? Máquinas menores, né, Paulo, de 1 metro até máquinas de 2,5 metros e 35 toneladas. E complementando, a gente fala assim, a gente tem máquinas para terraplanagem, né? E as máquinas para parte negra, a parte escura, que é a parte do asfalto. E na parte de terraplanagem, o principal que a gente usa é o rolo compactador de solos. Né? E na parte de asfalto, são as fresadoras, as recicladoras e as acabadoras, ou vibroacabadoras. Juliana, eu sei que não é muito o seu métier, né? Então aqui você vai aí, né? Então, e aqui nós vamos falar, eu acho, mais dessa parte de asfalto, que é muito interessante. Uhum. E é o dia a dia, é onde a gente passa, né? A gente olha aqueles buracos, né? E no Brasil, sim, precisa bastante, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de Brasil, quantos quilômetros não, aí estamos falando? O Brasil é um país, a gente sempre fala, né? Em construção, né? O Brasil tem uma malha viária de aproximadamente 1,7 milhão de km e desses 1,7 milhão aí, 12% é pavimentado. Sim. E não quer dizer que esse 12% esteja em ótimas condições, sim, né? Se você quebrar isso, o negócio diminui, né? E aí o Silvio que entra, né? Aí o Silvio entra, né, Silvio? Tem trabalho aí para ele. Tem quantas máquinas hoje, Silvio? Fresadoras, a gente está em torno de 15 fresadoras. Aí tem alguma coisa de pavimentadora, que é a vibroacabadora, né? Um nome paralelo. Rolos compactadores também, está em torno de 50 equipamentos aí de pavimentação. Conta um pouquinho da sua experiência com os equipamentos CAT. Hoje a gente trabalha mais com a linha de fresadora da CAT, né? Então a gente adquiriu um equipamento de 2 metros aí, que é um equipamento meio que chave para a produção, que é um equipamento que você sempre vai ter uma produção maior, mas em cima da expectativa, mas em alguns lugares ele não cabe, hoje ainda a gente não consegue usar. Mas até então, equipamento excelente qualidade, tecnologia muito avançada, então tem dado aí um resultado muito legal. Muito legal, a gente está apostando bastante na parceria, assim como eles apostam na gente também em aplicar novas tecnologias, e teses aí que vem nos equipamentos, então acho que está funcionando muito bem até aqui. Como é que está essa parceria com a Sotrec?
Sempre boa. Fala a verdade, hein, Silvio? Não, muito boa. Assim, o atendimento é muito bom, a proximidade é muito boa, né? O que outros fabricantes até hoje não conseguiram fazer com a gente, a Sotrec e a Caterpillar têm feito muito bem feito. A lição de casa está bem executada. E o interessante disso, né, que quando a gente consegue uma venda para um cliente, tem todo um trabalho anterior, né? Sim. Dos vendedores, de você conhecer o cliente, qual a necessidade dele, né, Silvio? O que o Silvio precisava, né? Então a gente tem o consultor para o Silvio, o Marcos Melo, aí tem o Ismael, que é outro consultor, aí tem nós como fábrica para suportar ele, e tem a Sotrec, né, que vem com tudo, né? Vem com peças, vem com serviços, ou seja, vamos deixar sempre o Silvio muito bem amparado, Sim, né? e só complementando, né, Paulo, para esses equipamentos, Juliana, fresadora, vibroacabadora, são equipamentos extremamente técnicos, né, uma operação um pouco mais difícil. Então, Dá para explicar rapidinho? Claro, claro. A fresadora que nós estamos falando agora, no momento dela, é uma máquina, essa máquina que o Silvio tem é uma máquina de 30 toneladas, ela tem um rotor de corte de 2 metros de largura, e esse rotor, ele entra aqui, né, imagina que isso aqui é a capa asfáltica, é o asfalto que você conhece, e ele corta isso aqui, ele tira isso aqui, para tirar deformações, trincas e outros tipos de patologia. E ela pode cortar até 30 centímetros. Não é usual, a gente não tem isso no Brasil, mas a máquina faz. E para suportar tudo isso, além de todo esse conjunto que o Paulo comentou, nós trazemos um especialista mundial da CAT, que vai até o cliente, acompanha a entrega técnica do equipamento, acompanha a obra do cliente, vê se o cliente está tendo alguma oportunidade de melhoria, porque no fim de tudo, o que importa para a gente não é somente vender o equipamento, mas suportar o cliente para que ele tire o recurso daquilo que ele investiu. Então a gente tem uma preocupação latente com isso aí. É interessante, se a gente falar fácil para você, Juliana, assim, que é leiga no assunto, é quando a gente anda pelos bairros, pelas ruas e vê aqueles buracos, né? Aquele buraco, muitas vezes, o cara vai lá e faz um remendo ali, põe asfalto ali em cima, né, Silvio? Sim. Aquilo ali pode não ser a melhor solução. Talvez ele tenha que tirar o asfalto, aí entra a fresadora do Silvio, do serviço, o Silvio tirar aquele asfalto para colocar um asfalto novo, né? Então, o Silvio, como cliente, ele tem que entender, falar assim, pô, qual serviço tem que ser executado aqui, para quê? Para nós que somos usuários, né? Nós somos usuários, tenhamos um tapete com asfalto de qualidade. E aí que entra a consultoria de vocês para estar avaliando exatamente o que o cliente precisa naquele momento em determinada obra. Foi bem interessante, né, Silvio? Na reunião que a gente teve, que o Marcos Melo, que é o consultor da Sotrec, né, teve no primeiro contato nosso, que veio o meu diretor da América Latina para conhecer o Silvio. Eu acho que você estava de férias, acho que o Ismael estava de férias, não pôde participar. Foi bem interessante, que nós vamos entender o negócio, né? Conhecer o negócio da SJR, conhecer o negócio do Silvio, para falar, pô, será que essa máquina é o tamanho certo, é de 2 metros? Será que não pode uma pouquinho menor, uma pouquinho maior? E a Silvio começou a falar do negócio dele. Então, esse conhecimento do cliente, né, é muito importante, né, Silvio? Para a gente entender e não só vender, a gente ter certeza que ele vai ter sucesso no negócio dele. Sim. Porque às vezes você tem um equipamento de linha que você pode adaptar para um ou outro tipo de serviço, mas esse contato, essa conversa, essa proximidade sempre traz... otimiza muito o resultado do que a gente tem no equipamento, a utilização dele. Então, é um conjunto também aqui de fábrica e cliente para poder dar o melhor resultado sempre. São equipamentos muito difíceis de manusear, precisa de uma mão de obra específica, como é que é? Sim, é um equipamento, não digo difícil, mas ele é um equipamento delicado, porque você pode... É um serviço muito pesado, um equipamento robusto, mas é um serviço fino. É um resultado fino que você deixa, assim, porque se você operar equivocadamente, isso vai ser exponencial, a aplicação de massa vai aumentar o grade, acabamento não vai ficar legal, então tem que ser uma pessoa bem treinada também, tem que... o conjunto todo ali tem que funcionar muito bem a limpeza antes, então... São coisas também que da aplicação também, que às vezes você aplica um equipamento muito bom, excelente, um equipamento 0 hora Caterpillar, então você tem que ter uma pessoa bem específica, porque ele é delicado, não é complicado, ele é delicado para você entregar o resultado que precisa ser.
E a manutenção dos equipamentos? Qual é a importância e como funciona? E a pergunta é aqui para os dois lados, né? Sim. Tanto para o cliente quanto empresa. Mas eu acho, assim, uma coisa que é importante, né, Silvio, Ismael, a tecnologia, né? Ela é super importante. Mas desde que a interface com o operador seja fácil. O que é isso? A tecnologia tem que estar embutida. Como o Silvio falou, é uma máquina delicada. Mas o que as máquinas Caterpillar têm? Essa facilidade de se operar. É tudo muito intuitivo. Todos os controles da máquina, né, são intuitivos. Então, isso é super importante, né? Porque hoje mão de obra, né, Silvio? Fala aí, você sabe que mão de obra está muito difícil, complicado. né? Sim. Então... Exatamente. E a ideia, né, Paulo, de tecnologia para Caterpillar é uma tecnologia simplificada, que não dificulte, né? Então, só para falar um pouco de todo o circuito, né? A fresadora, ela é um equipamento que ela abre a frente de trabalho. Então, ela faz uma fresagem, retira aquele material, elimina aquela trinca, mas depois aquilo que foi tirado vai ter que ser reposto. Sim. Então entra a pavimentadora, a vibroacabadora, e tem que ter uma equalização entre os equipamentos, porque depois da vibroacabadora vem o compactador, que todo esse material aqui que vai ser espalhado vai ser fornecido por uma usina. Então a Caterpillar, a ideia, ela sempre tenta colocar um pouco de tecnologia que seja uma coisa simples. Por exemplo, o rolo compactador, hoje a nossa máquina é a única do mercado que ele tem um sensor de temperatura, porque o asfalto tem que ser compactado numa temperatura ótima. Então ele mostra para o operador olhar uma temperatura e saber que ele está dentro ou fora, tranquilo. A gente faz isso em casa, com termômetro. Né? Então é nessa linha, né, Paulo? De facilitar. Mas eu acho que vale a pena falar que você diz uma tecnologia simples, mas o quanto essa tecnologia simples e pequena é importante. É extremamente importante. Pro lado de cá é extremamente importante. É extremamente importante. O que o Silvio está falando é o seguinte, o material hoje caro é o asfalto, né? Então quando essa fresadora vai tirar um pouquinho do asfalto, esse pouquinho custa milhões, né? Ou seja, cada milímetro, que ele está tirando a mais, né? É dinheiro jogado fora, é dinheiro no nosso bolso, se é um serviço para o Estado ou não. Então, a precisão desse tipo de equipamento é muito grande. Então, quando o Silvio tá lá, tá fresando, ele sabe que é dinheiro que está saindo do bolso de alguém. Então, tem que cortar bem. E quando a gente fala mão de obra, tem uma história bem interessante. Eu estava visitando um cliente aí um outro dia, Silvio, e aí o que aconteceu? Ele falou, pô, tá difícil, mão de obra, tal, não dá para treinar. Aí eu perguntei para ele, que carro que você tem? Aí ele falou o carro que ele tinha lá, quanto custou esse carro? 300 mil, mais ou menos, né? E aí, foi o que eu falei assim, e a sua máquina, a sua fresa, você pagou quanto? Eu paguei 5 milhões. O seu carro você empresta para alguém? Não, nem para minha mulher. Agora, a sua máquina, você pega, você não dá o treinamento para o operador, você não chama a Sotrec para vir aqui verificar. Você pensou nisso? Ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso. Né? Então, essa mentalidade de investir em treinamento, investir em tecnologia, treinar o pessoal, capacitação é super importante. E a manutenção dos equipamentos. E também, a manutenção né? dos É isso equipamentos. Que eu queria ouvir dos dois lados, né? Vocês oferecem esse tipo de serviço também? Isso parte de vocês? É o cliente que pede? Já está chegando no tempo, vocês já entram em contato? Como é que funciona? Eu vou deixar o Silvio responder, essa é muito difícil para mim. Não, hoje o equipamento adquirido tem um plano de manutenção já contratado junto com o equipamento. Tá. Então, a gente tem um acompanhamento muito próximo a isso, né? As revisões até, inclusive, tem um sistema que acompanha a hora do equipamento, localização, tudo. Então, é bem tranquilo. Você agenda e faz o serviço sem problema nenhum. E é o intuito também do equipamento 0 hora, do equipamento ponta de linha, de você sofrer menos com a manutenção. O equipamento começou a ter uma certa idade a mais, você tem que dar mais atenção, tem que demandar mais pessoas e tudo mais. Então, a tecnologia disso também vem ajudar muito a você diminuir um pouco a mão de obra. Ter essa assistência mais próxima do representante da fábrica é muito importante. E esse é um trabalho que a Sotrec faz muito bem. Eu acho que não tem um outro distribuidor, né, que faça esse tipo de trabalho, que é o quê? Deixar o Silvio fazer, a SJR fazer o que eles sabem fazer, que é a operação, estar no mercado, é fresar o asfalto. E deixa para a gente cuidar da máquina. Isso aí. Né? E esse plano de manutenção preventiva, a Sotrec vai lá, está monitorando a máquina dele e fala, Silvio, está na hora de trocar o óleo. Né? Ô Silvio, vou mandar meu mecânico para dar uma olhada aí. E é importante dizer também, né, Paulo, que o Silvio é um perfil de um cliente com uma frota grande, né, de alto volume, mas tem aquele um pouco menor também, e tem o intermediário. Então a Sotrec tem pacotes diferentes de contrato de manutenção por período, de acordo com o perfil do cliente e de acordo com, pegando a linha do que o Silvio citou,
do tipo do equipamento. A fresa é um equipamento que sofre um desgaste gigantesco. Tem outros que nem tanto. Então, para cada um, a fresagem Sotrec... é algo mais específico? A fresagem, ela é feita, Juliana, vocês podem complementar também, Paulo, para corrigir problemas, patologias que o pavimento apresenta, né? Então, por exemplo, um pavimento, uma rodovia, que você está andando lá com o teu carro em cima, você tem uma certa espessura aqui de asfalto, e com o passar do tempo, ela pode sofrendo ali algum tipo de problema, né? Como incidência de trincas. Se essa trinca for muito grande e profunda, ela afeta a camada de baixo, que é a base. Depois é questão de tempo para aquilo ali se formar uma trinca maior, uma panela vai abrir, o material vai soltar. Então existem vários tipos de correções que pode se fazer. A fresagem ela é mais específica nesse sentido, né? Aqui nós estamos falando de uma fresagem mais profunda, de retirar mais material, mas existe também uma fresagem chamada de microfresagem ou fresagem fina, que é uma correção mais superficial, uma correção de grade, de inclinação, de coisas menores, né? Então existem essas duas frentes aí, basicamente. Né, Silvio, se quiser complementar. A micro é para um rejuvenescimento do pavimento. Vem a camada de micropavimentos após fazer, fica um resultado excelente também. Mas como você diz da fresagem ser específica, eu acho que não. Acho que já foi bem mais no país, né? Mas hoje se pegar quase 100% das obras de recuperação de pavimento vai ter fresagem embutida. Então, são equipamentos essenciais para a recuperação do pavimento. Quando se fala nisso, sim. E é importante, como o Silvio está falando, é que esse tipo de equipamento não pode parar, né? Porque se ele para na estrada, vamos supor, se dá um problema e quebrou, acho que vocês já passaram por isso, né? A máquina fica parada lá, o cara ele fecha uma faixa, aí fica aquele trânsito todo, aquela fila lá. E, além disso, tem uma acabadora atrás, uma outra máquina atrás, tem uma usina de asfalto atrás, que você para tudo. Então, a importância de o Silvio escolher uma máquina como a Caterpillar, um suporte da Sotrec, é que o quê? Que seja rápido e que as máquinas sempre continuem trabalhando, né, Silvio? Confiança, né? Confiança. Tem que ter confiança, porque é a linha de frente da recuperação do pavimento. E como você vê, Silvio, a chegada de novas tecnologias, né? Cada hora tem surgido coisas novas. Muita gente ainda tem medo que a tecnologia vá substituir o homem, mas a gente tem falado muito disso aqui, que na verdade ela vem para somar, né? Queria sua visão um pouquinho disso, como isso tem ajudado. Eu vejo com muito bons olhos, assim, porque eu acho que quando certas operações você vai conseguir tirar do homem com a tecnologia. E não é no intuito de diminuir empregos. Talvez é no intuito de realocar a mão de obra. Então, tem muita coisa importante, muitas coisas até pesadas e difíceis que hoje você, com a tecnologia, com tecnologia de outras coisas, até de içamento, tudo que vem que você tirou da mão do homem. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que o futuro está aqui já, o futuro já está aqui, até tem uma tecnologia embarcada muito boa na máquina. A gente ainda vai alinhar para usar o 100%, né? Mas está aqui, é inevitável, não volta atrás e eu espero que não volte mesmo. E olha que interessante, a máquina do Silvio tem, vamos um pouco do nosso mundo, né, do dia a dia, do automóvel, né? Aí você tem aquele cruise control, né, que você vai lá, você não acelera e vai lá e o carro mantém a velocidade, né? As nossas fresadoras, ela tem um tipo de cruise control, onde você vai, na hora que você para ela, você desliga e fala assim, e agora? Que profundidade que eu estava? Que aceleração que eu estava? Eu aperto um botãozinho, ela volta tudo. Na profundidade, na aceleração, na velocidade que a gente estava. Facilitando e ganhando tempo, produtividade, né? Que tempo é dinheiro, né? Ganhando tempo e deixando o trabalho fluir. E mantendo, né, Paulo? O que é extremamente importante, talvez uma palavra-chave em pavimentação é uniformidade. Quanto menos variação e interrupção você tiver, melhor. Então, resumindo aqui o que o Paulo disse, esse equipamento vai trabalhar naquela velocidade, cortando uma certa espessura, que vai encher aquele caminhão vai embora, vai chegar outro, ela vai continuar, você vai manter um fluxo, uma cadência, você não vai ficar numa situação de uma hora sai correndo, outra hora para, por quê? Porque tem um monte de equipamento junto, então isso aí tem que estar tudo alinhado, né, Paulo? Isso aí. E quais são as perspectivas futuras? Como vocês veem aí esse mercado em expansão? Eu quero sempre que o Silvio tenha sucesso para comprar mais máquinas Caterpillar. E a gente, como o Silvio falou, não é, a fresagem está ocorrendo. Está aí. De específico,
Agora precisa ter fresagem. E é um mercado muito grande, porque o Brasil, como o Ismael falou, tem muita estrada ruim, que precisa ser ou recuperada ou reconstruída, né? A oportunidade é muito grande, né? E nós estamos de olho na oportunidade, estamos de olho. A Caterpillar está querendo entrar no mercado de pavimentação muito forte, a gente quer essa liderança, né? E nós estamos aí. E clientes como o Silvio, que tem uma visibilidade muito grande do mercado, ajuda a gente a fazer o quê? Ter os melhores produtos, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E nós estamos com a conversa mais focada em estrada, né? Mas a gente não pode esquecer da parte urbana das cidades também. É né? isso. Sim. Que é um percentual enorme, né? É uma fatia do bolo grande. E aí a pergunta é, o Silvio, você vai usar essa máquina grande, quantas toneladas tem a nossa máquina? 30 toneladas. 30 toneladas, imagina aquele negócio, aquele monstro grande. Não, a gente tem também as máquinas pequenas, as fresadoras pequenas, para trabalhar fazer trabalhos urbanos. Perfeito. A gente tem, quando a gente fala largura, é a largura de corte que está passando a máquina, que está tirando o asfalto. A gente tem máquinas de 2,5 metros até a menor que é de 1 metro. Em 1,20 m, 1,20 m, tem máquinas intermediárias. É importante a gente dizer que tem a máquina para aquela necessidade do cliente. Tem alguma máquina que é multitarefa? Tem uma para cada coisa ou tem uma que faz um monte de coisa? No caso de fresadora, a fresadora ela vai fazer a fresagem e a retirada ali do pavimento, né? Ela vai fazer isso. Então existem máquinas de vários portes, né? O que é legal dizer é que vai ter a máquina para aquele cliente naquela aplicação. O Silvio, a maioria das situações que ele tem são máquinas grandes, altas produções. Tem o que o Paulo citou, que é de 1 metro, mas tem aquele que ele está numa aplicação menor e ele tem uma tendência de crescer, mas ele não chegou ainda naquele nível de 2 metros. Tem a máquina de 1,30 para ele, que ele vai conseguir executar as duas, ter produção nas duas situações. É uma máquina que não vai ser um gigante para a cidade, mas ela vai resolver também a vida quando estiver numa situação de estrada, né? Isso. Então tem o equipamento adequado para o que o cliente precisar. Hoje, qual que é o equipamento mais procurado? Mais procurado hoje é o compactador de solos, né? Que é o maior volume, né? Que é na parte de terraplanagem, né? Mas quando a gente fala na parte de asfalto, é um conjunto, né? Porque tem a fresadora, depois que fresou, você não vai entrar com o seu carro direto, né? Você vai ter que vir com a pavimentadora, que vai pôr o asfalto. Eu tiro o asfalto, ponho o asfalto. Aí na hora que eu pus o asfalto está quente, eu tenho que vir com o compactador, né? E aí o compactador que vai deixar depois tudo pra gente já liberar pro tráfego, né? Então, o maior volume hoje é o compactador, tá? E depois vem o conjuntinho, que a gente chama o trem, que é a vibroacabadora, e a fresadora, e muitas vezes agora, específico está se crescendo a recicladora, né, Silvio? Trabalho de reciclagem. Pode embutir a mini com vassoura também. A mini com vassoura. Exato. Aí quando você fala de multitarefa, não é o nosso segmento, mas a Caterpillar oferece hoje as minis, onde você pode adequar ferramentas nela. Sim. Você pode colocar rolo compactador, pode A colocar... gente até já falou num episódio esse daí, você pode colocar várias. Essa é versátil. Até uma fresinha pequenininha, porque essa aqui a gente está falando do equipamento autopropulsado, né, grande, até uma fresinha pequenininha para pequenos recortes, tapa-buraco. E aí você não vai usar um rolo daqueles que a gente falou de 20, você vai usar o chaveirinho de 1,5 tonelada, de 2 toneladas, né? Então, tem modulado para todo tipo de necessidade que o cliente demandar, que a obra demandar, vai ter uma linha de equipamentos ali. O que o cliente precisar, vai na Sotrec que vai ter a solução. Ai, gostei de ver, né? Conta pra gente, antes de encerrar, então, como tem sido essa sua experiência? Quantos anos já usando esses equipamentos? Não, tem sido ótimo, assim, foi um equipamento, quando o Marcos Mello apresentou pra gente, que a gente até brilhou o olho nessa parte, que é o único equipamento que já veio pronto com o pacote dos sensores para microfresagem, já vem isso embutido na máquina, não precisa adquirir a parte. Então, a tecnologia, assim, estando pronta no equipamento, é um adianto enorme para a gente, que está aplicando ali na frente, não precisa ficar pensando em adquirir outras coisas. Que é interessante, né? Eu acho que o Ismael faz um excelente trabalho. O que é? A gente deixa esses sensores padrão. Então, quando o Ismael ele está configurando a máquina para ter a forma vendável da máquina. Perfeito. Né? Então, ele já conhece o mercado, ele conhece a aplicação e fala, qual é a máquina? Como tem que ser configurada essa máquina, né, Ismael? Perfeito. O cliente vai adquirir esse equipamento, ele vai trabalhar hoje na fresagem tradicional, mas tem um grande potencial para a microfresagem. Ela já vai preparada já, né? E dentro do assunto tecnologia, tem coisas extremamente importantes. Tecnologia que estão ali ajudando, outra coisa que a gente não pode esquecer de forma nenhuma, né, pessoal? Que é a segurança. Né? Então,
todas as fresadoras CAT, elas têm o que a gente chama de descarga frontal. Então, a máquina, Juliana, ela trabalha neste sentido, ela corta e um transportador lança o material num caminhão que está lá na frente. Tá. Há algum tempo atrás existia, né, um grande volume de equipamentos, não por parte da CAT, de descarga traseira. Na descarga traseira, a fresadora anda neste sentido e o transportador vai aqui atrás. Então, o operador olha assim para trás para ver o material sendo lançado. E o caminhão que recebe vem de ré também. Então, nós entendemos que isso não é a melhor maneira, a melhor solução. A Caterpillar só trabalha com descarga frontal. E todas as máquinas vêm dotadas, né, Paulo e Silvio, de câmera traseira também, para ele ver tudo o que está acontecendo no entorno, porque é um equipamento grande, numa faixa de rodovia, que na outra tem aqui os caminhões, o ônibus, todo mundo passando. Então o operador tem que ter certeza exata do que ele está fazendo ali, né, Paulo? É isso aí. É por isso a importância da mão de obra Mão de qualificada. mão de né? obra Pra qualificada, manter a a segurança, segurança, né, do funcionário, a das segurança. pessoas envolvidas. Aham. E falando de segurança, se der uma pane na máquina ou alguma coisa, tem um botão de emergência onde você aperta, a máquina para completamente, para o motor, para tudo. Então, a preocupação, a principal preocupação nossa é a segurança. Claro. Essa é a principal preocupação. E uma outra coisa também que a gente, quando a gente fala para o Silvio, fala, pô, ó, você está escolhendo a Caterpillar, você não está só escolhendo uma máquina, você está escolhendo um serviço, um parceiro, é o que a gente quer que ele faça dinheiro. Porque ele faz dinheiro para que ele compre mais equipamentos, para que ele tenha sucesso. E um grande item do custo operacional é o consumo de combustível, né, Silvio? Isso. Eu ia caro. perguntar isso para ele agora, né? Se você notou é caro, mas você nota uma economia? Como Sim, é que funciona? Acho que o Ismael com o Paulo vai poder falar um pouco melhor da questão da economia, mas tem o consumo garantido, né? Isso. Que... Muito bem, Silvio. A gente tem esse consumo. Que consumo garantido, né? A gente garante possível assim, ó, a nossa máquina, por exemplo, né? A fresadora dele, que ele tem de 2 metros, vai consumir 45 litros por hora, né? Se essa máquina consumir, estiver trabalhando, nós temos todos remotamente, consegue pegar todo o consumo, estiver fazendo 50 litros, essa diferença, eu falo, opa, a gente está devendo, você me prometeu 45, a gente está devendo, agora tem que pagar. Então, isso reverte para o Silvio na Sotrec em peças, né? Então, ele ganha um crédito em peças que ele vai poder usar. E é interessante, né? Porque a gente fala 45, a gente não vai, mas fala assim, perder dinheiro também, né? Então, a nossa máquina é a que menos consome do mercado. Perfeito. Que ótimo. Tá. E o único fabricante que oferta isso, né? Vocês conseguem notar através da manutenção se está consumindo aquilo que foi prometido. Porque essa máquina é dotada de Vision Link, né? Onde remotamente, né, a gente consegue saber quanto está sendo o consumo, fazer o diagnóstico da máquina praticamente, chegar possível. Toda a saúde do equipamento. É monitorado. Né? Então, só tem todos esses dados na mão e tem condição de medir num determinado prazo, ver se houve variação e se houve, o cliente vai ter aquele crédito lá. A tecnologia sempre aliada ao sempre homem. Sempre aliada ao homem. Sempre aliada ao homem. E é interessante, né, assim, falando na base de compactadores, quando você falou assim que a tecnologia não vai substituir o homem, está aliada ao homem. Em alguns lugares a gente pergunta para o cliente, viu, qual que é a sua maior dor de cabeça na compactação? Compactação, o que é? O compactador que vai para frente e para trás. É isso que ele faz, para frente e para trás, compactador de solos, né? Ele fala, é o operador. Né? Então, por que é dor de cabeça? Porque é uma situação que o cara ele fica só indo para frente e para trás, é monótono. Sim. O cara não fica prestando atenção. O cliente, ele está fazendo o quê? Ele está pagando 10 faixas, que faixa vai e volta, vai e volta. Se fosse 5 necessário, ele não está contando. Né? Então, talvez essa é uma função que no futuro, né, Silvio? Sim. Posso falar assim, cara, eu não tenho dor de cabeça, porque mão de obra dá dor de cabeça. Pô, será que a gente pode ir numa automação? Né? É coisa que a gente tem que pensar no futuro. Alguns trabalhos onde a gente pode deslocar a mão de obra para outro tipo de serviço, né? E automatizar e ter melhor qualidade. Tá ótimo, gente. Muito bacana aqui nosso bate-papo. Queria agradecer a presença do Silvio. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Ismael, obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado, Silvio, pela presença, o Paulo, pessoal pela organização. Obrigado, pessoal. Valeu. Esclarecimentos. Obrigado. A gente vai aprendendo aqui. Cada episódio a gente vai aprendendo um pouquinho. E a gente aprende muito. Com o cliente, com o Silvio, é aí que a gente aprende. Nós, como fábrica, como distribuidor, né? Sem um cliente, a gente não é nada. Obrigado, Silvio. Obrigado pela confiança. Imagina. E vocês que estão nos assistindo, não deixem de se inscrever no canal.
no videocast Sotrec na Escuta, para você receber os avisos, e se inscreva também nas nossas redes sociais, não deixe de seguir, de curtir. Estamos esperando vocês no nosso próximo episódio. Até mais!